A importância e o controle. Esta é a parte 2 da série Transurfing na maternidade. A importância e o controle, o que está realmente drenando o seu fluxo na maternidade sem que você perceba. Desde que a mulher se torna mãe, surge uma necessidade quase automática de acertar, de prever, controlar, garantir que tudo saia como o esperado. O amor vem acompanhado de um medo silencioso, que é o de errar. Mas o que ninguém te conta é que essa tentativa constante de controlar o resultado é exatamente o que te afasta do fluxo natural da maternidade, aquele estado onde o vínculo flui, o ambiente se equilibra e a vida volta a cuidar de si mesma. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin. Há mais de 20 anos estudo como mente, emoção e espaço moldam o comportamento humano e principalmente como a maternidade é afetada por campos invisíveis de tensão e energia. E hoje quero te mostrar o que Vadim Zeland, criador do Transurfing da realidade, chama de a armadilha da importância. O peso que colocamos sobre o que amamos e que, paradoxalmente, faz com que tudo se torne mais difícil. Você sente que está sempre tentando manter o controle, que o cansaço nunca vai embora e que o simples parece impossível? Este vídeo é para Aqui você vai entender como o excesso de importância cria desequilíbrio emocional e energético, afeta o ambiente e bloqueia o fluxo natural da vida. Porque o controle não nasce da força, mas de medo. E toda vez que o medo dirige à maternidade, o amor perde espaço. Se você não compreender o que está por trás desse impulso de controlar, vai continuar se sentindo presa, mesmo quando tudo parece estar sob seu comando. Agora, se permitir compreender isso, é o início de um novo estado, onde o amor é leve, o vínculo é vivo e o ambiente se torna seu aliado. O que é importância no Transurfing? No Transurfing, Vadim Zeland descreve a importância como uma força invisível que distorce o equilíbrio natural da realidade. Quanto mais importância damos a algo, mais energia se acumula ao redor desse desejo, criando um campo de tensão. E toda tensão busca se equilibrar, o que significa que o universo inevitavelmente gera resistência. Na maternidade, isso acontece de forma quase imperceptível. A mãe que deseja fazer tudo certo, que se cobra por cada detalhe, que teme errar, está criando campos de potencial excedente. O amor se transforma em vigilância constante, o cuidado em autocobrança e a leveza se perde na tentativa de manter tudo sob controle. Zeland explica que o segredo do fluxo está na intenção leve, o estado em que você deseja algo, mas não coloca sobre ele o peso da necessidade. É o contrário da ansiedade, é um movimento natural da vida, sem tensão, sem cobrança, sem a sensação de que tudo depende apenas de você. A neurociência confirma o que o Zeland já intuía. Pesquisas do Journal of Neuroscience mostram que o cérebro, sob alta importância, quando há excesso de autocobrança ou até mesmo o medo de errar, ativa o eixo do estresse, liberando cortisol e reduzindo a produção de ocitocina, o hormônio da conexão e do prazer. Essa química interna muda o corpo, o humor e, claro, o campo energético da casa. A mãe em tensão vibra em escassez, sente que nunca faz o suficiente. O bebê, por sua vez, capta esse campo e responde com mais agitação. Menos sono, mais choro. É o ciclo invisível da importância. A chave, então, não é desistir de cuidar ou desejar o melhor. É mudar a qualidade da intenção. Quando você deseja com leveza, confia mais, observa mais e o ambiente inteiro se reorganiza. A casa respira, o corpo relaxa e o bebê volta ao equilíbrio, porque o campo voltou a ser neutro. E é no neutro que o amor floresce. O ciclo invisível do controle. O controle é a resposta natural do medo. Quando o cérebro identifica algo imprevisível, ele tenta restaurar a sensação de segurança, criando rotinas, regras
e expectativas. Isso é biológico, um mecanismo de autoproteção. Mas na maternidade, esse impulso natural ganha proporções emocionais. O desejo de garantir o bem-estar do bebê se mistura à crença de que tudo precisa estar sob domínio. É assim que o amor se transforma em vigilância e o instinto. Esse ciclo é sutil, mas é devastador. Ele começa com uma necessidade de prever. A mãe tenta organizar o sono, a alimentação, o humor, o desenvolvimento do bebê em padrões controláveis. Isso não é errado. O excesso disso é que precisamos ter atenção. Quando algo foge do esperado, o bebê não dorme, chora sem motivo, a rotina desanda. Vem a frustração. Depois vem a culpa. E, para compensar, surge o impulso de tentar de novo com mais esforço, mais controle. E pesquisas, por exemplo, do Harvard Center of Developing Child, mostram que os bebês não precisam de rotinas perfeitas, mas de adultos emocionalmente regulados. A previsibilidade que acalma o bebê não vem de horários exatos, mas de coerência vibracional da mãe e, claro, coerência da rotina. O bebê sente o campo, mas não o relógio exato, como nós adultos tendemos a entender. Na prática, isso significa que o controle excessivo, embora bem intencionado, cria o oposto do que se busca. O ambiente vibra em tensão, a energia do lar fica densa e o bebê responde com resistência. A psicoarquitetura explica que o espaço é um espelho do estado interno da mãe. Quanto mais caos emocional, mais o ambiente físico reflete desordem, ruído e desconforto. A mãe que vive nesse ciclo passa a se culpar pelo próprio cansaço. Mas o que ela não percebe é que o controle constante não é sinal de força, é sinal de desequilíbrio. E o Transurfing ensina que o equilíbrio surge quando deixamos de tentar dominar a realidade e aprendemos a nos mover com ela. Controlar é nadar contra o rio. Confiar é aprender a flutuar. A ciência do desequilíbrio. Então, quando uma mãe vibra em controle, ela altera o campo energético ao redor dela, certo? Essa não é uma ideia abstrata, é física, da consciência e neurociência aplicada, tá? Cada pensamento e emoção emite uma frequência mensurável, que afeta o corpo, que afeta o ambiente e também vai afetar as pessoas próximas. O Transurfing explica que o excesso de importância cria potenciais excedentes, ou seja, acúmulos de energia que o universo vai tentar neutralizar. E quando isso acontece, o resultado é resistência, ruído e caos. Em termos simples, o campo tenta se equilibrar, mas faz de uma forma desconfortável. Quanto mais eu tento controlar o sono do meu bebê, mais difícil fica esse controle. Na maternidade, esse desequilíbrio aparece de maneiras sutis. Além do sono, por exemplo, é o bebê agitado, é um ambiente pesado, há a sensação de que o tempo nunca é suficiente. Quanto mais importância a mãe coloca em acertar, mais o campo se tensiona. A neuroarquitetura confirma esse princípio. O espaço físico responde ao estado emocional de quem o habita. Então, pesquisas mostram que ambientes desorganizados e sensorialmente sobrecarregados aumentam a reatividade do sistema nervoso em até 25%, e isso é muito. Isso também significa que o ambiente pode ser tanto o espelho quanto o amplificador deste desequilíbrio. Eu tenho vídeos aqui neste canal falando um pouquinho sobre o reflexo do ambiente, do espaço no nosso campo emocional, tanto quanto a mãe e o bebê, tá? E os nossos filhos, aliás. Bom, imagine um dia comum. A casa em silêncio, mas a mente acelerada. A luz vai parecer mais forte, o som vai ficar mais irritante e o bebê vai ficar mais sensível. Nada externo mudou. Foi o campo interno que mudou. A casa continua a mesma, mas é você que está sentindo, devido à sua mente acelerada, uma emoção. A energia acumulada da importância
ela cria essas vibrações densas que o corpo vai interpretar como ameaça, acionando o modo de defesa. Por isso que você fica muito mais sensível a qualquer coisa no ambiente. A psicoarquitetura descreve isso, por exemplo, como uma desconexão entre o espaço interno, que é a mente e a emoção, e o espaço externo, que é o ambiente. E quando o campo interno vibra em tensão, o ambiente físico perde sua capacidade de nutrir e sustentar. E é isso que o Transurf propõe, o retorno ao equilíbrio por meio da neutralidade, um estado onde não há excesso nem falta. Quando o campo volta ao neutro, o corpo relaxa, o ambiente se reorganiza e o seu bebê vai sentir. A casa vai deixar de ser aquele cenário de controle e se transformar em um campo de fluidez. E nesse ponto, o universo volta a colaborar. Porque o que era luta vira sincronia. O que era peso, vira fluxo. Então, não dê tanta importância nem a coisas tão boas e nem a tão ruins, porque o universo ele tende a neutralizar esse desequilíbrio da superimportância que damos a tudo e a todos. Como liberar então esse campo de controle? Liberar o campo é o ato de devolver à vida o direito de fluir. No Transurfing, essa liberação começa quando a mãe entende que o controle não é apenas uma tentativa de proteger o que ela ama, mas o amor verdadeiro não precisa de tamanha vigilância. Ele precisa de espaço e de confiança. O primeiro passo é soltar a intenção de resultado. Quando você deseja algo com leveza, a energia se move naturalmente. Repetir mentalmente frases como "não preciso que seja perfeito para que seja bom" reprograma o seu campo emocional e vai reduzir o potencial excedente que o Transurfing tanto descreve. A neurociência também mostra que esse tipo de afirmação reduz a ativação ali do córtex pré-frontal, aqui na testa, responsável pela autocrítica, e aumenta também a coerência cardíaca, estado em que o coração e o cérebro vibram em sincronia. O segundo passo é a reorganização do espaço físico. O ambiente é uma extensão do sistema nervoso. Cada estímulo visual ou até mesmo sonoro vai influenciar diretamente a sua regulação emocional. E pesquisas da AOTA que comprovam que ambientes sensorialmente equilibrados vai reduzir em até 40% a reatividade emocional de mães em sobrecarga. Ou seja, luz suave, sons naturais e elementos orgânicos não são estética, são curas vibracionais. E o terceiro passo é a pausa consciente. Antes de agir, respire profundamente e observe o próprio corpo. Essa pausa cria o espaço entre o estímulo e a resposta. O mesmo espaço onde, por exemplo, a consciência nasce. É ali que o pêndulo perde força e o controle se dissolve. Quando a mãe começa a aplicar esses 3 movimentos, algo vai mudar no campo. O bebê vai ficar mais calmo, a rotina mais fluida e até os desafios parecem menos intenso. Porque quando você muda a sua frequência vibracional, você está mudando a linha de vida, a linha de vibração também que o Transurfing coloca. O ambiente ele vai responder a essa coerência. Por mais que o ambiente continue o mesmo, as situações elas vão responder a essa tua vibração. E o que antes era um ciclo de esforço, ele passa a ser um ciclo de sintonia. Então, liberar não é desistir de cuidar, é mudar a forma de cuidar. É permitir que a sua maternidade volte a ser o que ela sempre foi na sua origem, um campo de amor em movimento. E quando o amor se move sem esse peso, o impossível se torna simples. A liberdade que nasce da confiança. Existe um ponto em que a mãe compreende que controlar é uma forma disfarçada de medo. Medo de errar, de perder, de ser julgada. Mas o medo é apenas a ausência de confiança. E toda vez que a confiança volta, o fluxo se restabelece.
A Jean Zalan ensina que a vida é um espelho. Ela reflete exatamente o estado interno em que você sustenta. Se há tensão, o espelho devolve resistência. Se há confiança, ele devolve harmonia. Confiar é um ato de coragem vibracional. É escolher manter o coração aberto mesmo quando o cenário externo parece incerto. E na maternidade, isso significa acreditar que seu bebê sente mais o seu estado do que as suas ações. E ele precisa menos de um plano e mais da sua presença verdadeira. A confiança dissolve a importância porque substitui o peso da necessidade pela leveza da entrega. E a liberdade nasce quando você deixa de lutar com a realidade e começa a dançar com ela. Teu bebê sente essa mudança como um retorno ao útero vibracional, um espaço seguro e acolhedor. E é nesse ponto que o verdadeiro fluxo da maternidade começa, quando a vida deixa de ser controlada e volta a ser experimentada. Hoje você entendeu que o controle não é sinônimo de amor e que o peso da importância não é sinal de cuidado, é sinal de medo. O Transurfing ensina que a vida só se equilibra quando deixamos de criar tensão e voltamos à neutralidade, o ponto onde o fluxo acontece sem esforço. E a maternidade é, antes de tudo, um exercício de aprender a fluir. O amor não precisa de controle, precisa de confiança. Quando a mãe confia, o corpo se acalma, o seu bebê se regula e o ambiente se transforma num campo de harmonia. Tudo começa dentro, na vibração que você sustenta ao olhar para o seu filho. Não com medo de errar, mas com a certeza de que já é o suficiente. A ciência confirma que a consciência sempre soube. Estados internos de coerência emocional criam campos magnéticos estáveis. E esses campos reorganizam tudo ao redor. O lar vibra em outra frequência, o bebê sente segurança e a rotina volta a fluir sem esforço. A verdadeira transformação não acontece quando você muda o que faz, mas quando muda o modo como vibra. O controle exaure, a confiança expande. Soltar não é desistir, é permitir que a inteligência da vida volte a atuar. Porque quando o amor se torna leve, tudo entra no lugar certo, naturalmente. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui abaixo nos comentários a frase que ancora essa nova escolha. Eu escolho soltar o controle e confiar no fluxo da vida. Cada palavra que você escreve cria um campo, e cada campo transformado é uma nova linha de realidade, onde a maternidade deixa de ser luta e volta a ser presença. Bem, agora que você viu que quando você solta o controle e reduz a importância, algo profundo acontece, que é o universo começa a cooperar, que como se a vida fosse ficar mais aliviada as resistências e voltasse a respirar junto com você, há um estágio ainda mais sutil e transformador que eu quero revelar do Transurfing, o fluxo natural da maternidade. Esse estado é o ponto em que o amor, o corpo e o ambiente entram em coerência. Nada é forçado, nada é planejado demais. Não estou falando planejado, estou falando planejado demais. As coisas simplesmente se alinham. O bebê dorme quando o campo vibra calma, a casa se harmoniza quando a mente desacelera e a mãe passa a sentir que está sendo conduzida por algo maior. O mesmo fluxo que move as marés, o crescimento das flores e o batimento do coração. Portanto, no próximo episódio da série Transurfing, na maternidade, você vai compreender como viver a maternidade em fluxo. Vai descobrir que o caminho não é fazer mais, mas permitir mais. Porque quando a mente se silencia, o corpo escuta e o amor se torna a linguagem que organiza toda a realidade. Te vejo no próximo episódio e mande esse daqui para uma mãe que está assim vibrando na mesma sintonia que você, ou melhor, precisa vibrar na mesma sintonia que você depois que você ouviu e assistiu esse vídeo. Um abraço de mãe. Até mais.